Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao Carecas de Saber. Hoje nós vamos começar nossos estudos sobre a ditadura civil-militar. Vocês podem notar que nós já temos letras escorrendo aqui para entrar no clima e essa é a única piada que eu vou fazer nessa aula porque esse é um assunto muito sério. Tá? Diz respeito ao nosso passado recente, diz sim respeito a muita violência em todos os sentidos desta palavra que foi sofrida pelo povo brasileiro, praticada pelo governo. Tá? Nós vamos aqui tentar desmistificar, digamos assim, muitas coisas que se diz sobre ditadura militar. Então, eu queria começar pelo título da aula, ditadura civil-militar. Por que a gente fala ditadura militar ou ditadura civil-militar? Qual é a diferença? Vejam, pessoal, quando a gente fala ditadura militar, a gente está passando a impressão que foram os militares que fizeram tudo, que todos os militares eram malvados e que as pessoas eram pobres vítimas. Muito cuidado. O termo ditadura civil-militar tem sido requisitado pelos historiadores nos últimos anos e vocês que vão prestar vestibular, eu recomendo que usem esta terminologia. Claro que falando, eu mesma vou falar ditadura militar. Por quê? Ditadura civil-militar é um nome um tanto longo, para a gente ficar assim nesta prática do dia a dia. Entretanto, se vocês são estudantes de história na faculdade ou se você vai fazer algo como um vestibular, uma prova, né, que requira algo mais específico, você, por favor, use a terminologia correta, que é esta aqui, ditadura civil-militar, para lembrar, para enfatizar que houve muita gente que não era do exército e que participou desse governo e que, inclusive, participou da tortura de pessoas e que participou, inclusive, que foram censores, ou seja, que censuraram peças, obras, músicas relativas à arte brasileira e que ganharam muito dinheiro, poder, fama, o que quer que seja, com esse regime, certo? Muito bem. Na noite do golpe, na noite do dia 31 de março de 64, né, eu terminei a última aula falando que o país amanheceu num dia 1º de abril, que poderia bem ser mentira, mas não foi, né, em que as aulas estavam suspensas nas escolas, as linhas de trem foram paralisadas por um certo tempo, até que tudo voltasse a entrar nos eixos. Como que é o golpe, né? Existem várias frentes de exército que dirigem-se a Brasília e dizem para o João Goulart sair. A ala legalista do exército, liderada pelo Leonel Brizola, diz: a gente luta por você. O Jango olha para eles e diz: não vai haver guerra civil no Brasil para eu me manter no governo. Se existe um movimento que quer que eu saia, eu saio. Eu não vou causar uma guerra entre brasileiros para que eu possa ser presidente. Então ele, a princípio, vai para o Rio Grande do Sul, para uma propriedade da família, e depois ele vai para o Uruguai e ele morre no exterior, né? O João Goulart. Inclusive o corpo dele foi exumado recentemente porque existe uma série de indícios de que os militares tenham mandado matá-lo ainda que ele estivesse no exterior. Assim como Stalin, né, nunca desistiu de assassinar o Trotsky até que ele conseguiu cumprir esse feito, ainda que o Trotsky tivesse ido embora. Né? Muito bem. Nessa noite, a União Nacional dos Estudantes, principal órgão do movimento estudantil de então, que o movimento estudantil hoje, as pessoas falam, é um bando de vagabundo e tal, vai estudar, mas nessa época, pessoal, o movimento estudantil era muito forte. Não que hoje não seja, né? Hoje ele é desprezado. Nessa época, talvez, ele fosse socialmente um pouco mais... Socialmente, as pessoas aceitavam melhor esse movimento, até pelas pessoas viverem uma ditadura, né? O movimento estudantil, ele sempre é um movimento de vanguarda, sempre é um movimento que quer trazer a mudança. E muitas vezes as pessoas não querem mudar, né? Talvez por isso é que hoje ele seja tão desprezado, ainda que ele ainda exista e esteja aí atuante, né? Nesse momento aqui, ele é um tanto mais forte e estruturado do que é hoje. Isso, tá? Então, a ela é incendiada. No dia seguinte aparece, por acaso, assim, no Diário Oficial do Brasil, o Diário Oficial da União, uma série de nomes que estavam aposentados. Pessoas que foram aposentadas. Elas pediram aposentar? Não, elas foram aposentadas. Por quê?
porque eram funcionários públicos que eram ligados a grupos de esquerda, então eles simplesmente não puderam mais trabalhar, foram aposentados. Também apareceu uma série de nomes no jornal de pessoas que estavam caçadas. Caçada com 2 S, assim, ó. Caçar com 2 S não é caçar com arma, né? É caçar mandato, caçar direito, caçar juridicamente, tá? E uma série de pessoas também foram presas aleatoriamente, não tão aleatoriamente assim, né? Elas eram pessoas de esquerda ou pessoas que eram opositoras a esse movimento de golpe e que foram presas. Pronto, acabou. Né? Na calada da noite, na noite do golpe. Nos próximos dias definiu-se que o primeiro presidente seria o Castelo Branco. E o Castelo Branco ele dá início a algo que será recorrente no regime militar, que é o decreto de atos institucionais. Um ato institucional ele é feito pelo presidente, assinado pelo presidente, e ele não... quer dizer, esse aqui, no caso, é elaborado por um cara chamado Francisco Campos, que é o mesmo que escreveu a Constituição de 37 lá do Vargas. É um cara afeito a documentos jurídicos repressores, né? Mas o fato é que ele não passa por congresso, ele não é debatido, ele simplesmente assinou, decretou, pronto, acabou, né? A ditadura militar ao todo teve 21 atos institucionais. A gente estuda do 1 ao 5, do 1 ao 4 estão aqui na lousa, eu vou falar de cada um evidentemente. O AI-5 é o mais grave, é o mais violento, e para ele, nós vamos falar na aula 2, tá? Quando a gente vai ver tudo o que aconteceu no Brasil e no mundo para levar a assinatura desse tão violento ato que é o AI-5, tá? AI-5 é definitivamente, pode anotar aí, AI-5 é o que mais cai no vestibular sobre ditadura militar. Estatisticamente, AI-5, milagre econômico, outros, né? Talvez aí, em terceiro lugar, apareça arte, cultura e arte engajada, né? Na ditadura, esteja ali no terceiro lugar. Mas AI-5 disparado é a coisa que mais é cobrada. Então, o AI-1 dá ao presidente da República direito de cassar, suspender ou aposentar pessoas, mandatos, por 10 anos. Claro que aposentar é definitivo, mas cassar e suspender direitos políticos por 10 anos. Direito de votar, direito de ser eleito, suspenso. Por quê? Porque o presidente quis. Certo? Fecha temporariamente o Congresso e prevê eleições diretas para outubro de 65. Ok. Pessoal, presta atenção. Todo governo golpista se intitula temporário. O Vargas foi assim, temporário dele durou 15 anos. Esse governo aqui era temporário 21 anos, certo? Por que ele se intitula temporário? Para ele se legitimar, porque ele é golpista, certo? Então, para ele se legitimar, ele precisa falar, eu vou ficar aqui um tempinho só para pôr as coisas em ordem e depois eu saio. Então vejam que aqui, assim como o Vargas, logo que dá o golpe, promete uma Constituição que demora 4 anos para sair, aqui eles estão prometendo eleições diretas, só que as eleições diretas só vão voltar nos anos 90, mas isso é outro assunto, né? Ele também cria o Castelo Branco, o SNI, o Sistema Nacional de Informação. O Sistema Nacional de Informação seria algo do tipo da CIA, né, uma agência de inteligência interna. Então, o Sistema Nacional de Informação vigiava as pessoas e criava relatórios sobre elas. Qual é o objetivo do SNI? É combater o terrorismo no Brasil. É o Estado Islâmico, o Boko Haram. Não, pessoal. O que é ser terrorista nesse Brasil? É ser contra o regime militar. É ser comunista, né? Ou não comunista, mas contra o regime militar. Então você era considerado terrorista, né? O Tião vai pôr aí para vocês cartazes de terroristas procurados durante o regime militar. E vocês vão encontrar, inclusive, pessoas que hoje estão na política brasileira. Posso citar o Fernando Gabeira ou a própria Dilma, como esses terroristas que apareceram nessa lista de procurados, né? Independente da gente ter gostado ou não da gestão que eles fizeram no governo, eles eram considerados criminosos extremamente perigosos porque eles lutavam contra esse regime, tá? Muito bem, então a coisa está andando, se aproxima outubro de 65, que é quando está marcando as eleições. Só que, antes destas eleições, existem as eleições regionais e
os grupos que se opunham à ditadura vencem em muitos estados. E aí, qual é a reação do governo central, do governo militar, a esse crescimento da oposição? O AI-2. O AI-2 ele institui o bipartidarismo, ou seja, todos os partidos políticos do Brasil estão extintos. Acabou. Não existe mais. Por decreto, assim, canetada. Pum, acabou. Só poderiam existir dois. O Arena, Aliança para a Renovação Nacional, e o MDB, Movimento Democrático Brasileiro. O Arena seria o partido da situação e o MDB da oposição. Então, o Arena, ele era a favor da ditadura estruturada, violenta e repressora, e o MDB é um partido liberal do ponto de vista econômico, conservador do ponto de vista político, e que aqui nesse momento, né, ele vai desejar o que convencionou chamar de dita branda, né, e não que eles sejam exatamente democráticos, né, a gente buscar na origem da palavra, mas ele é uma oposição ao Arena. Agora vejam, é uma oposição que o Arena permite que exista, certo? Ele é uma oposição consentida num regime ditatorial. Então é uma oposição com muito limite. O AI-2 estabelece não só o bipartidarismo, mas também acaba com essa festa de eleição direta. Eleição é indireta, pronto, acabou. Então, o que é uma eleição indireta? As pessoas elegem o Congresso elege o presidente. Fim. Em 66, vem o AI-3, para garantir que as eleições indiretas sejam também regionais. Para prefeito e para governador também não haverá eleição direta. Então vejam, quando vocês ouvirem por aí, na ditadura militar, o Brasil não teve ditadura, porque na ditadura do Brasil as pessoas nunca deixaram de votar. É verdade, as pessoas nunca deixaram de votar. Só que a eleição era indireta em primeiro lugar. Em segundo lugar, não era qualquer um que podia se candidatar, você tinha que ser de um desses dois partidos. Em terceiro lugar, você não podia ser qualquer partido, você tinha que ser de um desses dois. Em quarto lugar, finalmente, se você fosse de um desses partidos, fosse eleito e fizesse alguma atuação fora do que o governo espera, seu mandato era cassado, pronto, acabou. Além disso, né, eles não limitavam, não é como a Comissão Verificadora de Poderes da República Velha, se você pode ou não se candidatar. Você se filiou ao partido, foi aceita a filiação pelo próprio partido, foi eleito, beleza. Agora, se desviou do curso depois que foi eleito, cassado, suspenso direitos políticos, não pode mais ser eleito, não pode mais votar, pronto, acabou. Então vejam que muito do que se diz sobre ditadura militar são verdades falaciosas. O que é algo falacioso? O que é uma falácia? É o que parte de um pressuposto verdadeiro para chegar a uma conclusão falsa. Pressuposto verdadeiro. Nunca deixou-se de votar na ditadura militar. Conclusão falsa. O Brasil não teve ditadura. Sim? PAEG. O PAEG é um plano econômico que vem aqui em 66. É o plano de ação econômica do governo. O objetivo do PAEG é baixar a inflação, problema que vai perseguir o Brasil até o plano real, a inflação, e pretende também retomar o crescimento. É o que a ditadura militar mais quer na vida dela, em termos econômicos, tá? Retomar o crescimento e, se possível, baixar a inflação. Mas retomar o crescimento é um aspecto importante aqui. A gente vai ver mais isso na próxima aula, eu acredito. Em outubro de 66 se fecha o Congresso. Por quê? Porque a gente vai refazer a Constituição. Essa Constituição de 46 aí já não é mais compatível com esse novo Brasil que tem eleições indiretas, então vamos reestruturar todas as leis que regem o Brasil. Então fecha-se o Congresso. Por que se fecha o Congresso para fazer a Constituição? Não faz sentido. Então vejam. Fecha o Congresso, eu brinco com os alunos que eu devia criar um carimbo, fecha o Congresso para dar aula de ditadura militar, que é mais fácil. O tanto de vezes que a gente escreve fecha o Congresso, fecha o Congresso, fecha o Congresso, é interminável. Primeiro porque eles fecham o Congresso muito mais que o Dom Pedro com poder moderador, viu? Só para constar. O tanto de vezes que eles fecham um Congresso diz respeito ou a uma insatisfação, como aqui, era um Congresso eleito no Brasil democrático, ou para planejar algo, como é aqui. Eles fecham um Congresso aqui para que as pessoas vão embora, para que eles, entre eles, se reúnam, resolvam o que eles vão fazer sobre o quê? Sobre aqui, no caso, a Constituição. Então, quais vão ser as regras para ser eleita a Constituinte? O que vai ter que ter nessa Constituição e o que não pode ter? Tudo isso é previamente combinado.
para que depois, na hora de fazer o show, saia tudo conforme o ensaio. Então, eles deixam tudo combinado entre eles, com os deputados. E se algum deputado sai do plano, caça o deputado, suspende os direitos políticos, certo? Então, muito livre esse país. E aí, eles reabrem o AI-4, né? O AI-4 é já em 67. Não, é 66 aí, desculpa. O AI-4 reabre o Congresso e cria regras para a Constituinte. A Constituinte é eleita e, no mesmo ano de 67, é aprovada a Constituição. Por quê? Porque as diretrizes dela já estavam prontas, a gente não tem o que debater, é tudo para inglês ver, tudo, vamos mostrar que nós somos um país super democrático. Outra coisa, sempre se disse, a ditadura militar sempre nunca deixou de ter oposição. Tipo, situação, oposição. É verdade, olha aqui, ó. Situação, oposição. As duas foram criadas pelo mesmo presidente, no mesmo decreto, inclusive. Então vejam que oposição é essa. Aqui, a gente ainda tem, no finalzinho de 66, um movimento chamado Frente Ampla para a Democracia, Frente Ampla pela Redemocratização, fica conhecido só como Frente Ampla, É um movimento pela redemocratização do país que tem pessoas como Juscelino Kubitschek envolvidos, o próprio João Goulart e o Carlos Lacerda. O Carlos Lacerda costumo comparar o Carlos Lacerda com o jornal Estado de São Paulo, É um caso típico da ditadura militar. O Carlos Lacerda apoia o golpe, aquele mesmo Carlos Lacerda, apoia o golpe. Ele é eleito governador do estado da Guanabara, só que ele acha que o país... Veja, ele é jornalista, gente, de formação. Essa estrutura aqui não é boa para quem trabalha com imprensa, E aí ele ingressa na Frente Ampla para pedir a redemocratização. O que acontece com ele? É exilado. Ele e o JK são todos mandados embora do Brasil. Então ele, a princípio, apoia a ditadura, depois resolve não apoiar mais, e aí eu sinto muito, sofre as consequências de ter apoiado em primeiro lugar. Ou seja, sofre as consequências desse regime ter chegado ao poder. O Estado de São Paulo é um dos principais apoiadores da Marcha da Família com Deus pela Liberdade, contra o Jango, a favor do golpe, viva a Revolução de 64. E aí é um dos jornais que, quando começa a ser censurado, o Estado de São Paulo colocava receita de bolo, poesia. Por quê? Porque o jornal, ele tá lá desenhado, e existe, principalmente nessa época que não é computador, existe uma diagramação que é pensada. Aqui é texto, aqui é propaganda, aqui é foto. Aqui é texto de assim, aqui vem uma foto assim, o texto termina assim. Então, quando eles mandavam retirar um texto, tipo, esse texto aqui censurado não vai entrar. O que eles faziam? Em vez de reordenar todo o jornal, eles colocavam aqui uma poesia, uma receita de bolo. Então tá lá falando de finanças, de repente uma receita de bolo. Aquilo causava um estranhamento ao leitor. O objetivo, nesse momento aqui que a gente não pode falar muita coisa, para bom entendedor meia palavra basta, Então, ele lia lá a receita de bolo e se tocava. Ele falava, aqui tá faltando uma reportagem que foi censurada, E o Estadão, ele é invadido durante a ditadura, mais pra frente, depois que ela fica ainda mais violenta. E esse que é um dos jornais que mais, a princípio, apoiou o golpe, que eles chegaram a chamar de Revolução de 64. Inclusive, os apoiadores do regime chamam até hoje Revolução de 64. Nós já estudamos muitas vezes o conceito de revolução. Não preciso dizer que sem participação popular isso aqui está longe de ser revolução, Então, em 67, pessoal, assume o Costa e Silva. O Costa e Silva, uma das coisas que ele faz é encerrar a Frente Ampla por decreto. Decreto assim, canetada, pum. Está encerrada a Frente Ampla, está extinta, proibida. Pronto. O Costa e Silva, ele é responsável pela assinatura do AI-5 em 68. Mas a gente vai ver o AI-5 na próxima aula, tá? Então, nesse momento, o que o Costa e Silva faz ainda em 67, já que a gente está indo aqui na ordem cronológica? Existe uma grande entrada de capital estrangeiro no país. Altíssima entrada. E uma parte desse dinheiro vai parar na Rede Globo. A Rede Globo, assim como o SBT, eles são herdados de estruturas de televisões que existiam anteriormente e que e que deixam de existir por relações, por programas que não convinham à ditadura,
E não é difícil vocês encontrarem aí imagens do Roberto Marinho apertando a mão dos presidentes militares. Pessoal, na próxima aula nós vamos falar do ano de 1968, do qual existem dezenas de livros, e ele é um ano bastante relevante para o Brasil e para o mundo. Então, nos vemos em 68, ou melhor, na próxima aula.